Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como desativar o reconhecimento facial no seu Xiaomi Xiaomi 14T e 14T Pro. Primeiro entra no ícone de configurações, desce até impressões digitais, dados faciais e bloqueio de tela, clica na carinha aqui de bloqueio facial, vai pedir sua senha, você coloca e aqui agora você vai vir, se quiser desativar durante um tempo, desativa essas opções aqui e já não funciona o desbloqueio facial. Para voltar a ativar, você ativa aqui e volta a funcionar. Se quiser excluir por completo o desbloqueio facial, você vai clicar em todos os desbloqueios facial que você tem aqui, vai clicar em excluir um por um, clique em OK e vai excluir todos os... Bom, você vai excluir um por um aí, beleza? Então basicamente esse é o vídeo, galera. Se eu te ajudei, não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.